Pouco depois que intelectuais anunciaram que chegava o fim da história e a paz sob uma nova ordem internacional, no Iraque se desencadeou um dos conflitos mais sangrentos que vimos nas últimas décadas. A invasão em 2003 de uma coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, e a execução pública do líder Saddam Hussein levaram a uma espiral de violência, que deixou um número ainda não esclarecido de mais de 1 milhão de seres humanos mortos. Assim como confrontos que continuam presentes até hoje na região. Os Estados Unidos alegaram que realizaram essa invasão pelos supostos laços do governo de Saddam Hussein com a organização Al-Qaeda e pela suposta posse de armas de destruição em massa por parte do Iraque. Também é muito comum ouvir que a invasão, na verdade, foi feita por causa do petróleo iraquiano. No entanto, pode ser que existam mais elementos desconhecidos nessa história de guerra sangrenta e de execução pública do que. Quais são as explicações conhecidas e não tão conhecidas desse evento que marcou a história do século XXI? A Guerra do Iraque é um tema amplo. Por isso, aqui só poderemos abordar superficialmente as principais hipóteses que especialistas e estudiosos do assunto apresentaram sobre as causas dessa guerra e a condenação de Saddam Hussein. A primeira coisa que deve ser dita é que todos os documentos do Estado-Maior dos Estados Unidos, das agências de inteligência, das comissões de investigação do Senado e do Departamento de Estado dos Estados Unidos mostraram que não existia nenhuma prova de que Saddam Hussein cooperasse com organizações como a Al-Qaeda, nem de que Saddam Hussein possuísse as chamadas armas de destruição em massa. Muitos desses documentos foram publicados pelo próprio Senado dos Estados Unidos, até mesmo um ano após o início da guerra. As inspeções feitas pelos Estados Unidos no próprio território iraquiano durante a guerra confirmaram que não havia tais armas. Tanto o presidente Bush quanto o premier britânico Tony Blair sabiam de tudo isso. Assim como das informações de inteligência que mostravam que o Iraque, um país que naquele momento estava economicamente devastado, estava longe de representar uma ameaça militar para os Estados Unidos. Portanto, é um fato público que toda a história apresentada ao mundo para justificar a guerra foi uma narrativa fabricada sem provas. Na verdade, a instabilidade que a invasão dos Estados Unidos trouxe ao Oriente Médio e o apoio que deram a qualquer grupo que se opusesse a Saddam Hussein resultou em uma proliferação ainda maior de grupos islamistas armados. Por outro lado, não se pode afirmar que a invasão visava promover democracia e direitos humanos contra um tirano. Por que os Estados Unidos da América foram aliados de Saddam Hussein durante sua repressão e ainda apoiam autocracias como a Arábia Saudita? E quando Saddam Hussein não foi julgado após ser capturado no Tribunal Penal Internacional, mas sim em seu próprio país, em um tribunal dominado pelos Estados Unidos? Então, de acordo com estudos, invasão, razões e esta guerra, é fundamental contextualizar, como dissemos, que Saddam Hussein foi aliado dos Estados Unidos por muito tempo. Depois que o Iraque viveu 10 anos de estabilidade, desenvolvimento e repressão à dissidência durante o governo do partido de Saddam Hussein, em 1980, Hussein decide, com o apoio dos Estados Unidos, embarcar em uma invasão contra o Irã, alegando antigas reivindicações territoriais. Os Estados Unidos não só apoiaram a sangrenta guerra iniciada por Saddam Hussein, como também se dedicaram a vender armas secretamente ao Irã. No famoso escândalo Irã-Contras, sob a presidência de Ronald Reagan, outro ponto fundamental é que entre o Iraque e Israel existia uma importante hostilidade já há bastante tempo. Israel considerava o Iraque como um governo que não estava sob seu controle ou amizade, e, portanto, era uma ameaça regional. O Iraque, por sua vez, achava que Israel conspirava contra ele. No início dessa guerra entre Iraque e Irã, em 1981, Israel realizou um bombardeio que destruiu o mais importante reator nuclear que estava em construção no Iraque, onde se desenvolvia um programa pioneiro na região de energia nuclear. Pouco depois dessa guerra que durou 8 anos entre Irã e Iraque, sem um vencedor claro, mais de 1 milhão de pessoas morreram nos dois lados. Um Saddam Hussein, que se sentia traído pelos Estados Unidos, decide invadir o Kuwait em 1990 para recuperar a influência que havia perdido, alegando que o Kuwait estava travando uma dura guerra comercial contra seu país.
Toda a documentação mostra que os Estados Unidos deram aval a Hussein para que fizesse essa invasão. No entanto, pouco depois de iniciar a guerra, os Estados Unidos, sob o governo de George Bush, pai, formou uma coalizão internacional que lançou um ataque contra o Iraque e derrotou rapidamente as forças de Hussein. Está bem documentado que, para conseguir apoio público para essa guerra, os Estados Unidos fabricaram histórias como o famoso testemunho de Naira diante do Congresso americano. Adolescente, alegou ter visto soldados iraquianos retirando recém-nascidos de incubadoras no Kuwait. Mas depois foi descoberto que Naira era filha do embaixador americano no Kuwait e que seu testemunho era falso. Desde a Primeira Guerra do Golfo contra o Kuwait, as relações entre o Ocidente e o Iraque foram rompidas. O Iraque se tornou a única nação do Golfo Pérsico com um exército considerável e enormes reservas de petróleo, que agora não estava sob a influência dos Estados Unidos. Sanções comerciais foram impostas à nação árabe. Os Estados Unidos realizaram vários bombardeios esporádicos durante a década de 90 e as hostilidades entre Israel e Iraque aumentaram. E nos Estados Unidos, começou-se a discutir abertamente que a remoção do poder de Saddam Hussein deveria ser um objetivo da política externa americana no Oriente Médio. Tudo isso muito antes da queda das torres em 11 de setembro. De modo que, não havendo armas de destruição em massa, nem o governo iraquiano tendo vínculos com organizações islamistas como a Al-Qaeda. Quais outras razões reais foram alegadas para essa invasão? Uma das explicações alternativas mais comuns é que essa foi uma guerra para dominar o petróleo do Iraque. Mas, segundo estudiosos no assunto, embora os Estados Unidos sempre tenham tido grande interesse em controlar esse enclave petrolífero do Golfo Pérsico, e embora o petróleo tenha sido um fator-chave para conseguir o apoio de grandes empresas para a guerra, o petróleo por si só não poderia explicar a decisão de invadir essa região. Não há evidências sólidas de que as empresas petrolíferas americanas tenham feito lobby para que essa guerra acontecesse. Muitas dessas empresas, na verdade, eram contra a guerra, pois preferiam a estabilidade no Oriente Médio para seus negócios do que um conflito desse tipo. Da mesma forma, Saddam Hussein, por sua vez, chegou a oferecer privilégios a empresas americanas para tentar diminuir a tensão que existia entre os dois países. E, na verdade, vários dos contratos de petróleo em solo iraquiano que foram concedidos após a guerra foram entregues a empresas chinesas e russas. Portanto, parece haver outros aspectos menos discutidos que desencadearam essa guerra, segundo estudiosos do assunto. Vamos analisar um desses aspectos pouco discutidos. Senadores norte-americanos e estudiosos das relações internacionais argumentaram que o petróleo por si só foi um fator secundário da guerra, enquanto que, segundo eles, o que há evidências suficientes é que o lobby do Estado de Israel nos Estados Unidos e os chamados grupos neoconservadores, quase todos com dupla nacionalidade israelense, foram os maiores promotores ativos e públicos dessa invasão ao Oriente Médio. Senadores e especialistas disseram que havia outros interessados na guerra, mas, sem esses grupos israelenses, ela não teria ocorrido. Que essa, supostamente, não teria sido uma guerra pelos interesses dos Estados Unidos, mas sim pelos interesses de Israel. Tudo isso, de acordo com esses autores, como parte de uma longa estratégia para instalar no Oriente Médio governos que sejam favoráveis aos interesses de Israel, assim como para defender o sistema do petrodólar que garante a primazia do Federal Reserve. O movimento neoconservador é uma corrente política dos Estados Unidos iniciada nos anos 60, formada fundamentalmente por judeus, que foi ganhando cada vez mais presença nos governos, nos bancos e na mídia dos Estados Unidos, alcançando seu auge durante a administração de George Bush. Os neoconservadores são abertamente belicistas, promotores do expansionismo dos Estados Unidos, defendem que o país aumente seus gastos com defesa e são publicamente comprometidos com o expansionismo de Israel. Os membros dessa corrente criaram inúmeros think tanks extremamente influentes na América do Norte, como o Instituto para Assuntos de Segurança Nacional e o Projeto para o Novo Século Americano. Nesses lugares trabalharam figuras como Dick Cheney, John Bolton, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Elliott Abrams e outros nomes, que antes,
durante ou depois de servir nesses think tanks, também ocuparam altos cargos no governo norte-americano, tanto com George Bush filho quanto com George Bush pai, ambos com histórico de terem atacado o Iraque durante suas presidências. Sobre o lobby de Israel, muito ligado aos neoconservadores, ele tem entre suas principais manifestações o conhecido Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, ou seja, o Comitê de Assuntos Políticos Americanos, Israel. Grupo de pressão influente no Congresso e na Casa Branca, com o objetivo de favorecer os interesses de Israel nos Estados Unidos da América, grupo do qual todos os grandes políticos americanos das últimas décadas participaram de forma enérgica e orgulhosa. Desde os anos 80, é possível ver declarações de Benjamin Netanyahu em entrevistas. Já naquela época, ele falava sobre o alto nível de influência que Israel tinha na Casa Branca e no Congresso americano. Menos de um ano após o início da guerra, em 2004, o senador Ernest Hollings declara no Congresso dos Estados Unidos da América que os Estados Unidos haviam invadido o Iraque para proteger Israel de seu inimigo regional, que era o Iraque. E que todos em Washington sabiam disso, que todos sabiam que o Iraque não era uma ameaça para os Estados Unidos e que essa guerra não tinha nada a ver com o interesse dos americanos. Em pelo menos 2 ocasiões, George Bush filho reconheceu a importância de derrubar Hussein porque ele era uma ameaça para Israel. Nenhum outro grupo nos Estados Unidos demonstrou o mesmo nível de apoio à guerra no Iraque como os neoconservadores, que tinham grande proximidade com os partidos políticos de Israel. Desde 1996, um importante documento escrito por um proeminente centro de estudos israelense nos Estados Unidos, entregue ao então primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfatizava a necessidade de remover Saddam Hussein do poder. Abro aspas. O que era um objetivo estratégico de Israel por si só. Fecho aspas. Foi escrito por Richard Peel, Douglas Feith e David Wurmser, 3 americanos e israelenses que depois ocupariam altos cargos governamentais e militares no governo de George Bush filho. Em 1998, essas mesmas figuras enviaram uma carta para Bill Clinton pedindo que ele iniciasse a guerra contra o Iraque. Em ambos os documentos, defendia-se que Israel mantivesse sua política de expansão territorial. Também é possível ver manchetes em jornais israelenses como o Haaretz. Desde 2002, um ano antes da guerra, já anunciavam que o exército israelense e os líderes políticos de Israel clamavam por uma guerra no Iraque. E que Israel pressionaria o presidente Bush para ir à guerra contra Saddam Hussein. Quando Bush filho inicia a guerra no Iraque em 2003, isso está bem documentado. Como cada grupo do lobby israelense manifestou-se energicamente em defesa do presidente americano e na necessidade de se livrar de Saddam Hussein. Por exemplo, o diretor executivo da Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, chamado Ayak Hawar Kor, disse à imprensa em janeiro de 2003 que um dos grandes sucessos recentes da Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel foi ter feito lobby, discretamente e silenciosamente, para que o Congresso finalmente aprovasse o uso da força no Iraque. Um premiado jornalista israelense e 3 vezes membro do Parlamento de Israel, chamado Uri Afneri, escreveu poucas semanas após a invasão o seguinte... Abro aspas. Ocupam posições-chave tanto na administração Bush quanto nos órgãos consultivos e nos jornais de destaque. Os Estados Unidos controlam o mundo e Israel controla os Estados Unidos. Fecho aspas. Agora, encerrado este capítulo. Para vários estudiosos do assunto, houve outros elementos que influenciaram na decisão de levar adiante essa guerra? Um deles foi o eterno negócio da guerra, nas mãos do chamado Complexo Industrial Militar. Um grupo de corporações que vivem de conflitos bélicos e que também tem grande influência na política dos Estados Unidos. O outro fator influente foi a salvaguarda do já mencionado sistema do petrodólar. Após a Segunda Guerra Mundial, os acordos de Bretton Woods tornaram o dólar a moeda de referência mundial. Desde meados dos anos 70, por acordos e manobras diplomáticas, especialmente com a Arábia Saudita, os países exportadores de petróleo da África, Ásia e América têm estado, de fato, obrigados a vender o petróleo somente em troca de dólares. Depois, o excedente desses petrodólares nos países petrolíferos deveria ser colocado de volta no sistema financeiro e nos bancos dos Estados Unidos.
O sistema de Bretton Woods e o sistema do petrodólar têm sido a principal base da supremacia comercial e econômica dos Estados Unidos no mundo. Levando isso em conta, o ano 2000 se aproximava e o euro surgia como moeda mundial. E Saddam Hussein, cercado por sanções dos Estados Unidos, anuncia que seu país sairia do sistema do petrodólar. Em 2000, o Iraque passa a vender petróleo mundialmente em euros, não dólares, segundo especialistas. Que o Iraque e outros países eventualmente começassem a usar o euro ou outras moedas para comercializar o petróleo significaria, no médio prazo, uma perda de mais de 30% do valor do dólar. Alguns anos depois de começar a vender o petróleo em euros, os Estados Unidos invadem o Iraque e Saddam é eliminado publicamente. Muammar Gaddafi, o ditador da Líbia, por sua vez, tenta criar o dinar dourado, uma nova moeda africana que respaldaria o comércio entre essas nações africanas e que substituiria o dólar. Pouco tempo depois, também por intervenção dos Estados Unidos, ele acaba sendo derrubado. Dessa forma, com essas ações, os Estados Unidos estariam supostamente garantindo seus objetivos geopolíticos, reafirmando a supremacia do dólar no comércio de energia, enviando uma mensagem aos outros países produtores de petróleo que quisessem fazer o mesmo, colocando uma das maiores reservas de petróleo sob controle direto dos Estados Unidos, criando um ponto de influência fundamental sobre outros países árabes vizinhos do Iraque, produtores ou não de petróleo, e além disso, neutralizando uma ameaça regional aos objetivos geopolíticos de Israel. Em resumo, nos bastidores da política, sempre há muito que o público jamais ficará sabendo. Quanto ao que só resta especular e criar hipóteses. Kenneth Roth, diretor da Human Rights Watch, disse que a razão pela qual Saddam Hussein foi julgado sob um governo iraquiano controlado pelos Estados Unidos, antes que no Tribunal Penal Internacional, foi para que os Estados Unidos protegessem sua própria sujeira, focando nos crimes de Hussein antes de abordar a cumplicidade dos Estados Unidos. É um tema que deixará muitos mistérios, e nós apenas apresentamos algumas hipóteses para ajudar a compreender melhor o mundo ao nosso redor. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado. E lembro a vocês que abaixo podem encontrar a nova enciclopédia em inglês e a nova enciclopédia em português. Curtam os vídeos dos canais, compartilhem, assistam ao material de qualidade e inscrevam-se nas duas plataformas. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.